Olha, gente, essa é uma conversa que precisa de fôlego. Eu prometo que eu vou desagradar todo mundo. Porque não se trata apenas de uma eleição de uma comissão da Câmara. Trata-se de um sintoma de como a política brasileira sempre perde a mão da realidade, quando, na verdade, o que precisava era de sobriedade. Faz tempo, né? Vamos falar sobre essa eleição da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher com profundidade, com distanciamento e, claro, com a proximidade que o assunto exige? Eu quero começar com uma questão muito simples. Você sabe o que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu essa semana? Provavelmente não. E o motivo é simples, porque esse debate foi sequestrado. No dia 11 de março, a deputada Erika Hilton foi eleita presidente do colegiado. Uma vitória longe de ter sido um consenso, uma vitória sintomática, que deveria ter sido o início de um trabalho enorme de articulação. Em vez disso, virou o marco zero de uma guerra de narrativas que soterrou as necessidades das brasileiras sob uma montanha de vaidade. Essa eleição, gente, tá dada. E aqui eu faço coro ao meu colega colunista da Folha, o Hélio Swartman, que escreveu mais ou menos o seguinte: em uma democracia liberal, Erika Hilton pode ser o que ela quiser. Ponto. Mas a democracia tem uma contrapartida que muitos parecem esquecer: o direito à crítica. Ninguém, nem mesmo quem carrega o peso de representar minorias, está acima do escrutínio público ou do dissenso. O problema é que, no minuto seguinte à posse, essa sobriedade foi jogada pela janela. Em vez de estender a mão às parlamentares, à sociedade, sim, eu sei, a deputada foi atacada de diversas formas, várias vezes, continua sendo atacada. Mas a Erika preferiu ir para o combate. Num comunicado que parecia um manifesto de guerra, ela mesma virou uma metralhadora de agressões. Usou termos como imbecis, fez referências irônicas a mulheres biológicas e chamou quem criticava sua nomeação de esgoto da sociedade. E chamou mulheres de cadelas. Cadelas foi a forma que Jair Bolsonaro se referiu a mulheres de esquerda. O que a gente acha do Jair Bolsonaro falar isso? Pois é um horror. Eu tenho vontade de xingar mulheres de quem eu discordo o tempo todo. Mas cada vez menos eu faço isso porque é um jeito de alimentar essa estrutura opressora. E olha que eu sou xingada de tudo que vocês podem imaginar, inclusive por mulheres. Mas eu escolho estar aqui para falar sobre desigualdade, direitos, violência e defender até aquelas mulheres com quem eu não tomaria nenhum café. Então, quando você preside uma comissão que deveria proteger todas as mulheres, usar termos que ridicularizam a biologia feminina para atacar adversárias não é só falta de liturgia, é um erro de cálculo monumental. Mesmo que a Erika tenha sido atacada, diminuída, estar nesse espaço público foi uma escolha dela. Enfrentar a violência com mais violência, gente, não me parece uma coisa muito inteligente. O que Erika Hilton, seus apoiadores e parte da esquerda se recusa a ver é que o descontentamento com a sua eleição não vem apenas da extrema-direita raivosa. Basta, gente, sair um pouquinho da bolha. Aliás, pode ficar na bolha do X do Instagram para ler os comentários nos perfis de políticos progressistas, veículos abertamente apoiadores de políticos de esquerda. O que se vê é uma legião de mulheres feministas históricas, eleitoras de esquerda, militantes de base que discordam da escolha da deputada para a Comissão das Mulheres. Eu vi uma pesquisa feita pela Real Time Big Data e a notícia não é boa para quem acha que o descontentamento é coisa de gente reaça. 84% dos brasileiros são contra a eleição da Erika. Foi um levantamento feito com 1.200 pessoas. Eu vou ler um comentário que não tem absolutamente nada de grosseiro, é uma crítica e um lamento. Ela fala o seguinte: eu lutei a vida toda pelo direito de ser reconhecida como mulher em uma sociedade que me apaga. E agora sou chamada de cis de forma pejorativa pelo próprio campo que eu ajudei a eleger.
Não precisa fazer muito esforço para entender que a crítica dessas mulheres é legítima. Elas questionam se uma pauta tão específica e muitas vezes em rota de colisão com certas conquistas do feminismo clássico, como espaços exclusivos, segurança biológica, deve dominar a comissão que deveria ser o último reduto de defesa da mulher. Mas o que a cúpula da esquerda faz? Em vez de ouvir, carimba o passaporte ideológico dessas aliadas com o selo de transfóbicas. O Ministério das Mulheres, um desplante sem precedentes, mentira, já fizeram, chegou a repostar conteúdos que rotulavam feministas críticas como preconceituosas. É a política da terra arrasada. No ano eleitoral, como 2026, políticos mostram sua miopia crônica. Eles olham para o cercadinho de bajuladores que aplaudem cada lacração e acham que estão vencendo. Eu falei que eu ia desagradar todo mundo, vou desagradar todo mundo. E enquanto isso, no horizonte, a massa de mulheres moderadas e sensíveis às pautas trans, mas que não aceitam o apagamento da sua própria identidade, pode estar pulando fora do barco. Mas vamos lá, vamos falar da hipocrisia da direita, né? Enquanto a esquerda se perde na própria autofagia, a direita, claro, deita e rola. Eu acho fascinante e asqueroso ao mesmo tempo ver como políticos que passaram décadas atacando os direitos das mulheres agora se fantasiam de defensores da feminilidade sagrada. A direita se aproveita desse estremecimento para se fingir super preocupada. O exemplo máximo foi o episódio grotesco na Lespe, onde uma deputada bolsonarista passou tinta no rosto para dizer que se não entende a dor dos negros, a Érica, ela não entende, a Érica não pode entender a dor das mulheres. É um teatro de quinta categoria que só ganha atração porque o outro lado, a esquerda, deixou um vácuo de sobriedade gigantesco. Vamos refrescar a memória sobre essa preocupação da direita com as mulheres, só para a gente não se perder. Agressões verbais. Onde é que estava a defesa das mulheres quando Jair Bolsonaro disse a uma colega deputada que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia? Foi endossado pelos seguidores. Cortes no orçamento. Foi essa mesma base que durante anos passou a tesoura nos recursos, por exemplo, para a Casa da Mulher Brasileira e para o combate à violência doméstica. Agora eles estão preocupados. Ataques à saúde. É a direita que tenta sistematicamente dificultar o aborto legal até em casos de estupro, revitimizando meninas e mulheres em situações de vulnerabilidade extrema. E não vamos esquecer da misoginia estrutural, porque eles são os alicerces. São eles que ridicularizam a paridade salarial, por exemplo, e tratam as pautas como a licença maternidade como custo Brasil. A direita não se importa com as mulheres. Eles se importam em usar a biologia feminina agora como uma arma contra a agenda trans. E a esquerda, ao cair nessa pilha e atacar as feministas dissidentes, está entregando ao ouro de bandeja para essa gente. Agora eu quero falar de uma outra coisa que tem ainda um grupo imenso que não aparece nas estatísticas nem nos comentários. As mulheres que têm medo de falar. Medo de dizer que se sentem desconfortáveis, medo de questionar a presença de uma mulher trans na presidência da comissão e serem canceladas, demitidas ou atacadas em massa por uma militância que age como uma polícia do pensamento. Esse silêncio não é consentimento. Pode ser um ressentimento guardado. E ressentimento na política costuma cobrar a conta nas urnas. Ao colar o crachá de histéricas, raivosas, em quem ousa divergir, a esquerda repete o comportamento machista que sempre jurou combater. É um jeito de manter o feminismo sob controle, para que o feminismo não incomode a nova ordem identitária. Mas para onde essa comissão deveria olhar? Enquanto Brasília lá está pegando fogo, distribuindo ofensas, medindo quem é mais puro no tribunal da internet, o Brasil real continua sendo um lugar completamente hostil para as mulheres. O protagonismo deveria ser da pauta, não da vaidade pessoal de quem se senta
nas cadeiras do poder. Se houvesse um pouquinho de sobriedade, a comissão estaria discutindo a epidemia de feminicídios, a mortalidade materna, estaria quebrando a cabeça para criar recursos para que as mulheres possam ter filhos e ao mesmo tempo se desenvolverem profissionalmente. A gente estaria discutindo a economia do cuidado. Quem cuida de quem cuida? As mulheres brasileiras estão exaustas, acumulando jornadas triplas, sem apoio estatal. A gente não pode se esquecer. A pauta é a mulher que apanha, a mulher que ganha menos, a mulher que não tem vaga na creche para o filho, a mulher que sofre violência obstétrica, que sofre violência doméstica. No entanto, as notícias, semana inteira estão girando sobre quem está sendo processado pela Erika Hilton. Cabe aqui um questionamento, tá? A deputada está usando a estrutura jurídica da Câmara, o dinheiro público, para processar cidadãos em disputa de narrativa pessoal? Não deveria. E olha, aqui vale pro espectro político todinho, tá? Militantes de qualquer matiz ideológica são mestres em transformar questões coletivas num palanque pessoal. Para além do prejuízo ao debate sobre questões da mulher, a esquerda parece ignorar o cálculo, do dano político dessa batalha. Quando a política abdica de estratégia para se alimentar de autofagia e processos judiciais, ela deixa de ser um instrumento de mudança para se tornar um exercício de narcisismo. Um erro fatal que a realidade das ruas, mais cedo ou mais tarde, costuma cobrar. Se a Erika Hilton quer ser respeitada como presidente, ela precisa cuidar de todas, inclusive daquelas que ela prefere chamar de imbecis.